milhares de anos atrás. 300 mil anos atrás. Então, esse kit, o próximo estágio dele, assim, na verdade, assim, muita coisa mudou num espaço muito curto de tempo. Quando a internet chega e ela explode, a gente tem uma invasão, com a globalização e tudo mais, uma invasão de informação que a gente simplesmente não está preparado para isso. E eu sinto isso de um jeito meio brando, que eu me sinto, olhando as coisas como o que tem na internet, todo o conteúdo que existe, eu me sinto meio esmagado. Sabe? Não, mas é isso mesmo. Eu acho que é um overflow, é uma pressão de informação. Eu, por exemplo, eu gosto muito de notícias, eu gosto de ler o noticiário. Então, há anos eu acompanho os mesmos jornais nos Estados Unidos, aqui na Inglaterra, principalmente na Inglaterra, porque os jornais ingleses são espetaculares eram, né? No sentido de opiniões, né? São as opiniões mais sarcásticas, mais cínicas, mais divertidas. Até no futebol. Você lê um artigo sobre um jogo de futebol no Guardian, por exemplo, que é o meu jornal favorito, parece uma peça de literatura, né? O cara teve uma epifania, percebeu que a bola ia cruzar, o cara faz um floreio para descrever a jogada. Entendi. Que mantém a tradição, a riqueza cultural do porquê o futebol é tão importante na Inglaterra, né? Eu acho que eles são ainda um pouco mais loucos que a gente. Que hoje você vê... Eu estou usando um relógio do Manchester United. Mas você vê... Eu sou um pouco fora da curva, né? Porque de madrugada eu estou assistindo terceira divisão inglesa. Nossa, né? Isso é bem fora da curva. É fora da curva. Mas os caras vão lá nos jogos, né? Ontem de madrugada eu estava assistindo dois times que são muito tradicionais, Coventry e Sunderland, disputando a semifinal da segunda divisão para ir para a final. Parou a cidade, parou o lugar. Entendi. Então, os ingleses vivem de uma maneira diferente. O brasileiro torce porque ele quer ganhar. Ganhar é fundamental. O torcedor básico aqui, ele se conecta na vitória. O inglês se conecta no pertencimento. Ele pertence àquele time. Aquele time é de Sunderland. Cidadezinha merreca de um lugar, no meio de lugar nenhum. Mas o time representa aquela cultura local. E seria esquisito um cara dali torcer pro United. Não, e eles nunca vão ganhar nada. Foi um time muito bom, mas já tá, né? Exato. Não, imagine. United e Liverpool, eles se odeiam. Esse Sunderland aí no meio. Coventry, né? Coventry é um lugarzinho, né? Eu fui lá, já vi o jogo lá, mas não é, né? Nada mas os caras, eles não permitem que aquilo morra. Porque aquilo é parte da identidade do lugar. Então o futebol lá é muito mais... Eles nunca vão ganhar a Champions League, nunca vão disputar a Premier League para ganhar, mas eles nunca vão deixar de seguir aquele time, né? E isso é algo que está morrendo. Tem tanta coisa morrendo nessa linha. Tudo. Lembra do Juventus aqui? O Juventus aqui em São Paulo era equivalente ao Bangu no Rio de Janeiro. Tá. Era o segundo time de todo mundo. E era um time super simpático. E é um clube enorme, né? Aqui na Moca, né? Tradicional. Era o maior clube em número de associados durante um período dos anos 80 aqui no Brasil. Né? Tinha um monte de sócios. E era um time que todo mundo, mesmo torcendo para os grandes de São Paulo, quando não era contra o seu time, você torcia para o Juventus. Porque era um time ele era o time do bairro. E você ia na Rua Javari, eu fui recentemente, ano passado, num jogo da Copa São Paulo. É um estádio sensacional. Os caras vendem canole, tá? No meio do jogo. Onde legal. Você vai comer canole, né? No jogo do Juventus. No jogo do Juventus, exato. E fora, na rua, tem a Esfirra Juventus, que era uma das melhores esfirras da cidade de São Paulo. E tudo isso mostra que, quando você ia num jogo de futebol, era muito mais do que ver o seu time ganhar ou perder. Você ia conviver. Você ia se imiscuir com a cultura daquele lugar, do bairro. Eu ia no Canindé, fui no Maracanã. Mas não era só para ganhar ou perder. Era para estar no Maracanã, para ver aquele barato, né? E isso tudo está sumindo. Porque... Talvez o futebol seja ainda um dos poucos lugares que as pessoas vão... Sim. E sei lá, estão lá de forma física mesmo pra curtir aquela parada ali. Só que você vai hoje no jogo, não sei se você foi recentemente aqui, os caras estão fazendo selfie, os caras estão filmando, os caras estão falando com alguém. Você estar no estádio é mais importante do que você assistir o que está acontecendo. Então, mudou totalmente a cultura de como nós nos apresentamos como indivíduos e como parte de um coletivo X, YZ. Né? E por que tudo isso? Porque existe uma dissonância entre esse mundo eletrônico digital e a forma como
a biologia, os organismos funcionam, inclusive nós. Nós não funcionamos no modo digital. Nós não somos zeros e uns. Aham. E nós não podemos ser reduzidos a uma pilha de dados, que é o que os caras da Meta, da Big Tech, acreditam que nós podemos, né? Que tudo que o ser humano faz é dar um like ou um dislike e você vai saber o que você é. E não é verdade, né? Nem próximo disso, né? Nem próximo disso. Mas isso está colocando uma pressão na juventude e mesmo em nós, né? Às vezes é fora do esquadro. Então você tem uma saturação de informação, você tem uma saturação de mensagens, né? Tem hoje movimentos no mundo para fazer como se você fizesse um detox digital. Então você vai ficar 3 semanas, 4 semanas no lugar sem telefone, sem nada. E você... mas está muito difícil viver nesse mundo em 2025 sem claro. Desconectado. Não, é meio que tem negócios e tem empregos que existem claro. Por causa disso. Né? Nossa, tem toda uma economia, né? Que talvez está ficando maior do que a economia tangível em certos aspectos, né? Verdade. O e-commerce. Hoje é uma das coisas que, né, não dá para você fazer. É o que eu falei também ontem. Se nós não tivéssemos meios de comunicação digital durante a pandemia, como é que nós íamos ter... Né? Eu participei de um comitê que falava com o Nordeste inteiro todo dia. Então eu falava em carro de som no Praça do Coreto, numa cidade interior da Bahia, do apartamento aqui em São Paulo. Por quê? Porque tínhamos meios digitais, né, de comunicação. Claro que tem vantagens e tem... é quase impossível você pensar hoje, né, apesar que no meu livro eu conto como seria, né, se o mundo, de repente, não tivesse essa bengala digital. E a gente viu na Espanha e em Portugal, 2 semanas atrás. Sim. Eu ia escrever uma coluna, não deu tempo, porque foi Dia das Mães, eu tive que mudar o tópico para o Dia das Mães, para a CNN Brasil. Eu ia escolher o seguinte, o título era o seguinte: de apagão em apagão, a civilização eletroeletrônica chega na beira do abismo. E nós tivemos um apagão da Bolsa de Valores, tivemos um apagão elétrico, as pessoas ficaram desesperadas. É meio que acaba, tipo, se acontece algo aqui assim, se acontecesse algo aqui em São Paulo da mesma forma, a gente também, tipo... acontece, né? Chama Enel. A tempestade solar da cidade de São Paulo chama Enel. Enel, se for o caso. Mas meio que desliga tudo e a gente esquece como viver. Não, apaga a luz na minha casa, a minha cachorra olha pra mim e fala, é Enel, né? Eu falo, Então... Mas é isso, para pensar. Você não tem internet, seu telefone para, eventualmente acaba, né? Os caras estavam falando na Espanha, porque eles ficaram 2 dias e meio em alguns lugares, né? Acabou o power bank, acabou a carga do celular, as pessoas começaram a entrar em pânico. Né? Porque aí você fica especialmente, imagina, a gente viveu ainda uma época que eu sou a última geração dos caras que viveram, que nasceram num mundo que não tinha internet. Sim. E agora estamos aí inundados com isso tudo. Então, pra mim, é um pouco... Acho que é por isso que eu me sinto um pouco esmagado, porque eu lembro como era ser uma criança... que ia brincar de pique-esconde depois de ver os Cavaleiros do Zodíaco, que depois que eu cheguei da escola. A minha vida era basicamente interação com os meus amigos, com a galera dali. Uma interação física, presente, né? Que respeita, inclusive, o tempo das coisas, né? Tipo, eu falar com as pessoas e a minha voz sai em 1x e não em 2x, né? Hoje todas essas interações, além de estarem mais rápidas, elas estão também muito mais distantes. Mas né? Tinha uma explicação. Né? Eu, por exemplo, eu cresci aqui em Moema, aqui em São Paulo, antes da 23 de Maio, antes da Avenida Bandeirantes, antes da Avenida Ibirapuera. A gente jogava bola toda tarde. E tem uma razão. O reino animal mostra isso em todo lugar. Os filhotes de leão estão brincando continuamente, porque eles estão exercitando comportamentos sociais que vão permitir que eles, ao se transformarem em adultos, eles tenham toda uma sorte de ferramentas cognitivas, né, para sobreviver. Então, a brincadeira, o jogar futebol na rua, ralar o joelho, brigar com o cara, vir reclamar para a mãe, sua mãe falar, vai lá e volta e bate nele, que era o que a minha mãe fazia. A minha mãe também. Minha mãe não queria Nossa, saber. se eu apanhasse, chegasse em casa, minha mãe ficava, porra, não volta lá, volta lá, não, era assim para mim também. Mas isso tem um propósito.
Então, isso permite que você conheça a diferença, conheça o outro, saiba se colocar num grupo social, aprenda as normas. Eu tô lendo, acabando de ler 2 livros daquele que foi o homem mais famoso do começo do século XX, antes do Santos Dumont em Paris. Tinha um cara chamado Henry Bergson, que era o filósofo mais famoso do mundo. Né? Ele debateu com Einstein, ele acabou com os ingleses em vários debates. Ele era um cara humanista, né? Um cara brilhante que viveu o final da Belle Époque, né? Que foi um período, né, fenomenal, logo depois do impressionismo, até meados da década de 30, se não me engano. E esse cara, eu estava acabando de ler um dos livros dele, e ele fala o seguinte: essas normas de convívio social a gente aprende assim. Essas normas que são não escritas, que não tem nenhuma lei, não tem nenhuma... Como é que eu tenho tato para falar com outras pessoas? Isso, como é que eu vou conviver com um monte de gente diferente, de outros backgrounds? Você aprende jogando bola na rua, você aprende brincando de pega-pega, aprende na escola, né? Por isso que esse Eu fui pro quartel, me ensinou bastante também. O quartel, imagino.